Beleza? Ó, o que a gente vai fazer agora? Vai estudar a planilha, vai estudar o Excel. O Excel, ele faz parte da família do Office. Ou seja, ele vai estar no mesmo lugar. Vamos procurar ele aqui devagarzinho. Ele vai estar perto do Word. É que eu tenho meio que programa demais. Tá aqui. Tá aqui o Word. A gente abre ele por aqui. O Excel, tá aqui, ó. Ele faz parte da família do Office. É um dos aplicativos. Eu vou clicar em cima dele e ele vai abrir o ambiente de planilha para mim. Todo o Office ele funciona de maneira muito similar. Então eu abri o Excel, o que ele fez? Abri uma coluna do lado esquerdo que funciona exatamente como o Word. Então não vou entrar em detalhes sobre ela. E abrir os modelos do lado direito exatamente como o Word faz. Não tem diferença nenhuma. Tem, é verde. Vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco. E ele abre para mim o ambiente de trabalho do Excel. A suíte do Excel. Só para dar uma passagem rápida sobre ela, ó, aqui a mesma coisa. Faixa de acesso rápido. Barra de títulos. Os botões de minimizar, maximizar, fechar a guia, abrir a guia, exatamente como já vimos no Word, que está gravado em vídeo. Aqui eu tenho o menu arquivo do Excel, exatamente como faço no Word. Ó. Se eu clicar na setinha ele volta, aqui eu abro as opções que são praticamente as mesmas. E tenho as guias, que vão abrir o conjunto de comandos dentro das faixas de opções. Claro que os comandos são diferentes. Muitos deles são extremamente parecidos. Ó. Tenho no Word, tenho no Word até certo nível. É um pouco diferente. Daqui já difere quase tudo. Mas tem comandos que são similares. Eles funcionam da mesma maneira. Eu tenho a guia. Quando eu clico na guia, ele abre para mim uma faixa de opções. Esta faixa de opções é dividida em grupos, que eles agrupam os comandos de mesma família, mesma coisa, tá legal? Então aqui, por exemplo, na minha guia página inicial, o que eu vou ter? Eu vou ter um grupo chamado fonte, que a gente já viu ele no Word. Esse grupo fonte, ele agrupa, através desse nome aqui, os comandos que alteram o tipo de letra, a fonte. Já vimos no Word, é o tipo de fonte, tamanho, aumenta o tamanho, diminui o tamanho, altera a cor da letra. Aqui eu vou alterar o preenchimento, ou seja, a cor da célula. Aqui eu tenho um botão de bordas, que nós já conhecemos, negrito, itálico e sublinhado. Aonde começa a ficar diferente o Excel do Word? Daqui para baixo. A gente já não tem mais a régua do Word, aquele ambiente de uma página em branco limpo. Nós temos o que? Uma barra de fórmulas, uma caixa de nomes e uma planilha logo abaixo. Essa planilha ela é dividida em colunas e linhas. O encontro dessas colunas e linhas vai formar uma célula. Isto é uma célula. Tá legal? Então, ó, vamos para um pouquinho de nomenclatura. O nome disso é o quê? Coluna. Aqui são as linhas. Então, as colunas são letras, as linhas, números. Tá legal? E isto aqui é o quê? Uma célula. Eu tenho que saber me posicionar dentro dessa planilha. Então, reparem que a célula está selecionada, porque eu cliquei nela. Se eu clicar em alguma outra célula, ele vai selecionar essa célula. Só que para eu identificar essa célula, para eu dizer em que célula eu estou, vamos dizer que eu estou falando no telefone com o Walter. Aí, não, poxa, eu tenho aquele valor que está na célula. Que célula é essa, Walter? 6G. Ao contrário, de novo. G6.
Maravilha. Esta é a célula G6. E essa célula aqui qual é? L. L5. Tá legal? Então nós temos o quê? Nós temos células que são identificadas pela letra da coluna e pelo número da linha. Tá ok? Coluna, depois linha. Isso mesmo. Descendo um pouco aqui, nós temos os botões de navegação da célula, que estão aqui embaixo. Tá? Vamos chegar perto. Eu tenho esses botões de navegação das planilhas. Aqui eu tenho o nome da planilha em que eu estou trabalhando. Aqui eu tenho um botão para criar mais planilhas. Tá legal? Até aí, tranquilo, não tem mistério nenhum. A gente não viu dificuldade. Esse mais aí é o quê? Até agora. É um botão para criar nova planilha. Aqui, isto é uma planilha. Quando eu abro o Excel, eu estou dentro de uma planilha, onde eu posso armazenar informações. Tá legal? Essa planilha é muito importante que vocês entendam que cabem muitas informações dentro dela. Se você geralmente perde uma planilha, você perde um emprego, porque você perde dados que correspondem a valores da tua empresa. Geralmente pega uma planilha para fazer cálculos. Tá legal? E dentro de uma única planilha, eu tenho muita linha e muita coluna. Vamos fazer uma enquetezinha aqui. Quantas colunas existem em uma planilha? É infinito, não? Não, ela é finita. Finito? É. Mas quantas você acha que existem? Hein, técnico? Me dá um número de colunas aqui. Até a última letra do alfabeto. Aqui, até a Z. Ixi, cara, cheguei na Z e passei, ó. Passou, né? A Z aqui. Quantas colunas? Vamos começar pelas linhas. Quantas linhas será que existem? Vai! Esse daí não é um número. Pô, 500 linhas. 500 linhas aí. Pô. Importa? tudo isso? Tá muito? Vai. Quem dá mais? Quem dá 100 mais? linhas. Ó, você tá achando que foi 500 foi muito da quem dá Mas mais? pouco foi. A gente vai ter que estudar mais alto. Quem Porque dá 600, menos. 700. Enfim, O Gás. Não, é finito. 800 linhas. Pô, tudo isso? Pô, então, pô, eu não entendo você. 1000 linhas. Aí, Mais. 2000 linhas. aí. Mais. 20 mil linhas. Mais. Ah, rapaz. Caramba. Mais. Mais Não, tira uma maldade de um número. Caramba, ele falou mais do que caramba. Então, ó, aonde é que eu identifico as linhas? Não é aqui do lado? Vamos lá na última. Tá dando pra ver, não. 1 milhão, 10 milhões, 3 milhões. Vixe. 1.048.576 linhas. Em uma planilha. Eu tenho 16.484 colunas. 16.484 colunas por 1.048.576 linhas. Eu vou usar aqui o termo utilizado pelo técnico. Dá célula pra caramba. Muita célula. Tá legal? Mas não tem quantos seres humanos aí? Então, quando nós perdemos uma planilha, nós podemos perder muita informação. E dentro de um mesmo documento do Excel, eu tenho a possibilidade de criar diversas planilhas. Cada uma dessas planilhas que eu acabei de criar tem 1.048.576 linhas e tem 16.384 colunas. Deixa eu ver. Isso aí, 384 colunas. É bastante coisa. Legal? 384 colunas. 16.384. 16 mil. É quase o teu salário, tá? Mas e vem cá. Vem cá. E Oi. por que ela é letras? Não é? Letras representam as colunas. É identificado por letras e números. E linhas. 16 mil letras, é o quê? Combinação. A1, A2, A3, Ah, A4, tá. A4, Ah, Conjuntos. Regra de conjuntos. Olha lá.
Passei da Z, começa a combinar. A, B, A, C, A, D. E por aí vai. Faço as combinações. Quantas letras tem no alfabeto? Combinação de 26 por 26. E isso daí bidimensionalmente. Só que acaba, eu já passo para combinações. Exatamente. Conjuntinho. Combina com uma, com outra, com outra. Combino com uma, essa combina com cada uma. Combino com outra, essa combina com cada uma. Combino com outra. Então, utilizando regras de conjunto matemático, se torna infinito caso eu queira não limitá-lo. Então eu estava certo? Não é infinito. Ela se limita pelo tamanho do arquivo. Tá legal? Então, eu estou na minha planilha. Perfeito? Vamos continuar aqui conhecendo um pouco mais dela. Ela também tem uma barra de rolagem horizontal e uma barra de rolagem vertical para eu poder navegar entre as células, tá vendo? Entre as linhas, ou seja, eu estou descendo tipo um elevador. As linhas aqui, como dá para ver, ela está variando, estou descendo. E aqui, estou jogando para o lado. Tá legal? Aqui embaixo eu tenho minha barra de status. Está pronta para ser editada. Aqui nenhuma macro está sendo gravada. Eu posso trabalhar com macros dentro das planilhas. Aqui são meus botões de modo de exibição. Eu estou vendo no modo normal a planilha. Esse cara daqui, ele começou a existir de umas versões para cá. Ele é muito útil porque às vezes você queria imprimir uma planilha, você não sabia aonde terminavam as células, o que você tinha feito. Então ele entra em modo layout de página. Você consegue ter uma noção de como ela vai ficar impressa. E a visualização de quebras de página, que eu não tenho nenhuma, então ele não aparece. A visualização padrão é normal. Aqui é o zoom, que a gente já conhece, tipo do Word. Vou e volto. O zoom máximo atinge 400%, o mínimo 10%. E o zoom padrão está aqui no meio, 100%. E aqui é aquela minha ferramenta de zoom, que eu posso clicar e optar pelo zoom automaticamente. Quero 200%, não clique. Ele aproxima. Tá legal? Então conhecemos por alto o ambiente do Excel. Esse cara daí é onde você vai montar as planilhas e realizar os cálculos que serão necessários. Alguma pergunta por enquanto? Tá fácil? O mais importante que nós vamos fazer agora é o seguinte: ver o mesmo padrão de gravação de arquivo. Só que o que acontece com Excel que acontece diferente com o Word, por exemplo? Quando eu salvo um arquivo no Word, eu posso salvar diversas páginas do mesmo arquivo, não é? Eu tenho um arquivo de 100 páginas. Eu pego para salvar, ele salva diversas páginas daquele mesmo arquivo. Aqui no Excel, eu posso colocar diversas planilhas de trabalho. Vamos dizer que eu tenho um ano e resolvo colocar de janeiro até dezembro, para cada mês eu trabalhar separadamente uma planilha. Tá legal? O que vai acontecer? Quando eu salvar o arquivo, ele vai salvar janeiro, fevereiro, março, abril, tudo que está dentro da planilha. O que é mais perigoso ainda, caso você vai perder tudo. Eu gostei do resumo, tudo. Perde tudo. Inclusive o emprego. Tá legal? Então, ó, nós já entendemos que esse cara daqui cria novas planilhas. Tá certo? Ele sempre numera as planilhas para mim. Para eu salvar o Excel, o arquivo de Excel, quando eu clico no botão salvar ou clico no arquivo e escolho salvar, a primeira vez ele vai fazer como no Word, vai abrir para mim o meu salvar como. Esse cara daqui, como eu já expliquei na primeira aula de Word, é porque eu tenho um driver na nuvem, que eles chamam, né? Que vocês têm também, só que vocês não usam. Eu tenho, né? Tem. Se você tem Hotmail, ou e-mail do Outlook, ou o e-mailzinho do Gmail, enfim, todos vocês têm um driver na nuvem. Só que esse daqui é ligado ao Office porque eu estou conectado com a minha conta da Microsoft aqui. No Office ele automaticamente habilita meu drive.
Eu vou clicar em computador, vou escolher procurar e aqui eu dou um nome do arquivo de Excel que eu queira salvar. Tá legal? Esse arquivo de Excel, ele é conhecido por pasta de trabalho do Excel. Se a gente chegar perto aqui agora, ele está escrito pasta de trabalho do Excel. Pasta de trabalho porque todas as planilhas estão dentro dele, como se fosse uma pasta e você coloca o seu trabalho dentro dele. Tá legal? O que vamos fazer? Vou dar um nome a ele, aula 1. Vou criar uma pastinha sim de Excel. Beleza. Vamos achar ele. E vou salvar o aula 1 dando sim de Excel. Ficou a aula 1 na barra de títulos. Exatamente como no Word. Até agora a gente não fez nada diferente. Só abrimos a planilha, demos uma olhada por alto nela, só para a gente conhecer por alto. E nós salvamos o documento. Vamos dar uma olhada e comparar esse documento criado com o documento antigo do Word que você já utilizaram. Sim de Excel. Eu vou exibir um ícone grande. Olha lá como é que ele é. Ele, ao invés de aparecer aquele documento padrão do Word, vamos ver se eu tenho algum por aqui. Aqui, o Word. Word e Excel do lado. Ele vem com o símbolo dele, que é o símbolo do Excel. Então, fica fácil para você identificá-lo até pela cor. Tu olhou por cima, ó, meu arquivo de Excel está ali. Tá legal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Até agora não, né? Então, vimos o processo de salvar o documento. Vou fazer o seguinte. Fechar. Se eu quiser recuperar o documento que foi salvo, o que eu tenho que fazer? Arquivo. Isso. Arquivo. Procurar ele ali. Aula 1. Aula 1. E se ele não estiver aqui? Não sei. Nome do cheiro. Não. Você não jogou ele fora? Então, ó, se ele não estiver aí, ele vai estar aonde? No seu? Ok. Ah, se a pastinha não estiver aqui, você tem que saber onde colocou ele. Então, vem aqui em procurar. Ele abre minha janelinha de abrir. E eu procuro a pasta. Se eu quiser, eu deixo ordenado por nome. Procuro a pasta Cindy Excel e abro aula 1. Abrir. E ele retorna para mim. Todas as 5 planilhas que eu havia criado. Ok? Alguma pergunta por enquanto? Não? Então vamos continuar. Já vimos como criar um documento, como salvar o documento, como recuperar o documento. Tá legal? Eu posso, claro, recuperar o documento de outra maneira. Posso clicar aqui e simplesmente optar por clicar no meu arquivo. Esse cara daqui, vocês lembram? Ele é uma lista dos últimos arquivos utilizados. Dos arquivos recentes. Ele fica aqui. Então, quando eu clico nele, ele vem para mim automaticamente. Tá legal? Dá para se fazer muita coisa com o Excel. Um exemplo. Vamos ver se ele está aqui. Opa! Um arquivo de Excel.
muitos valores, perto de 10 mil valores, com resumos, atualizáveis, com gráficos atualizados em tempo real, conforme forem sendo colocados novos valores, com tabelas representativas de percentual conforme forem sendo colocados novos valores. Certo? Então, o que nós temos? Dentro do Excel, uma capacidade enorme de demonstração de valores, de filtragem, de tiragem de relatórios. Parece complicado, mas não é. É extremamente simples. A gente só tem que passar pelo momentinho inicial e entender como é que a gente coloca a informação dentro da célula. Acabou. Depois disso, acabou. E o que a gente vai fazer agora? Exatamente esse momento inicial. A gente vai ver como é que coloca a informação na célula. Eu vou voltar para o meu documento. Vou fechar. Não salvo. Como é que eu faço para abrir mesmo? Arquivo. Abrir? Opa, já está. Posso simplesmente escolher a aula 1. Ou, se ele estivesse no meu pendrive, em qualquer outro lugar, eu clicaria em computador, procurar, e aqui eu procuraria meu arquivo nessa janela. Vamos dizer que estivesse no pendrive, você tinha que ir no pendrive e abrir ele lá dentro. Tá? Você vai procurar nessa janela e vai optar pela página e pelo teu arquivo aula 1. Tá certo? O Excel, eu vou fazer as coisas meio que na prática, pra gente aprender nomenclatura, tá legal? Para ficar mais fácil. O grande problema é que tá todo mundo sem máquina, só todas as máquinas funcionando, vai ser ótimo. Então amanhã eu vou trazer o carregador daquela e vou trazer mais um. E se eu passasse lá, preciso que inventa coisa pra me segurar lá e eu não ia. Vou mostrar a gravação. Eu cheguei. Tá vendo, Francisco, falando aqui de você? Meu pai foi Eugênio, já foi, meu filho. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, Francisco Marido não tem medo dele. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, Rico. Vou botar ela do lado da nevinha quando chega. Não senta aí não, viu? Para os dois ficarem juntos, tá? Então, ó, vamos lá. O que a gente vai ver no Excel? A gente vai aprender primeiro o que é uma célula. Eu vou zerar ele aqui. Vou fechar. E vou abrir um novo em branco. A gente vai entender como funciona a célula, logo de cara, tá? Eu quero que vocês entendam que a célula, ela nada mais é do que um local para você colocar informações. Imaginem a célula como uma caixa onde você tem espaço infinito, não é bem infinito, mas é espaço pra caramba, para colocar informações, tá legal? Como é que isso vai funcionar? Eu primeiro marco a célula que eu quero. Vamos dizer que eu queira digitar a informação dentro da célula A1. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa célula aqui, eu vou digitar o meu nome. Leonardo. Poxa. É um pouquinho grande. Só o meu consegue ser maior. Pô, tem que ver o da minha filha no Rio. Parece nome de princesa portuguesa. Isso. Então, ó. Digitei meu nome. Agora, eu posso terminar de digitar e dar um Enter. Simplesmente ele vai descer para a linha de baixo, para a célula de baixo. Ou posso jogar a seta para o lado, ele vai para a próxima célula, enfim. Se eu movimentar a seta, eu der um Enter, ele vai confirmar a informação. Bacana. Agora, eu quero botar Janimeire. O Y onde? Aqui? Não. Aí é. Agora, não, separe de Meire. Oh, nome complicado. M-A-R-Y. Tô arrependido já, cara. A-R-Y. Ah, tá. Vai, o que mais? Menezes. Portela. Menezes com V.
Tá, corrija, vai. Portela Almeida. Acabou? Acabou. Ah, não é maior não. Tem menos letra. Beleza. Tem o meu nome, tem o dela aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a minha idade. Onde eu boto a minha idade? Aqui, Walter? Onde você bota a sua idade aí? É. Qual célula eu vou usar agora para botar... Giovanni, qual é a célula que eu vou usar para botar a minha idade? Não, é B, não? Aqui, né? 1? Continuação do seu nome. Ah. É aqui que eu coloco minha idade? B. Então você não Não, é aqui, ó. B. O nome vai escolher todo pra... Poxa. Mas, pô, eu coloquei em cima do meu nome? Foi isso mesmo? Vou dar um enter. Caramba, que o meu nome sumiu? Bagunçou tudo. Não, na verdade não. Ó. Vamos entender uma coisa. A célula é uma caixa. Dentro dessa caixa eu coloco informações. Nem sempre você vê o que tem na caixa. Tá legal? Então, ó, eu vou tirar a minha idade daqui. E apareceu o resto do meu nome. Vamos conhecer aqui a barra de fórmulas, que é essa barra aqui em cima, que eu não falei dela ainda. Falei só o nome. Uma das coisas que essa barra de fórmulas indica é o conteúdo da minha célula. Então, ó, vou pegar meu mouse, se concentra sempre na cruz branca. Se tiver diferente, não mexa. A gente ainda vai falar sobre os formatos de mouse. Para eu selecionar uma célula com essa cruz branca, basta que eu clique nela. Ah, poxa, eu vou ver o que tem dentro da célula A1. Cliquei. O que tem dentro da A1? Olha aqui em cima. Dentro da A1 tem o meu nome. E dentro da B1 tem o quê? Vou clicar para ver. Olha aqui em cima o que vai acontecer. Opa, pela B1 está vazio. É uma caixa vazia. Ele só está passando por cima da outra caixa. Ah, vou ver o que tem aqui na B2. Vazia. E na B1. Tá legal? Então, eu vou colocar uma outra informação. Vou colocar aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar meu... Oi? Ela tá vazia, né? É, eu vou fazer aquele esquema. Eu vou colocar meu endereço. Certo. Agora eu quero colocar o seguinte, o bairro. Vem pro lado. Tá vazio, não tá, Val? Tá. Por que tá vazio? Não digitou nada ainda, né? É porque na parte de cima ali na barra de fórmulas, tá vazio. Eu vou colocar aqui Campinas. Vou jogar pro lado. Vou jogar pro lado. Vou jogar pro lado. Vou jogar pro lado. Poxa, legal. Coloquei as informações que eu queria, mas o que acontece? Ela tá meio truncada, não tá? Bastante. Bastante truncada. Então, já estamos entendendo que a célula é uma caixa. Você digita a informação dentro dela. Não interessa como ela vai ficar por enquanto. A gente vai aprender aqui a formatar a planilha de modo que ela se adeque à informação que nós temos. Beleza? Perguntas? Agora, vamos fazer assim, ó. A tua rua aqui de novo, já? Tua rua de novo. Frei Miguel. 14. Qual é o bairro? 14, Léo. Ah, foi mal. Força do hábito. Qual bairro? Centro. Aí eu vou vir aqui, ó. Centro. Beleza. Em São Francisco do Conde, o CEP é o mesmo, tá? Então eu vou deixar assim, por enquanto, pra gente aprender uma outra coisa. Ele vai copiar o de cima, hein? Vou já. Vou mostrar como é que funciona. Então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro
conhecer os outros ponteiros de mouse. A gente já conhece quem? A cruz branca. O que é que a cruz branca faz? Se eu clico, ele marca. Eu estou em que coluna? Estou em que linha? 2. Maravilha. O meu nome está dentro de que coluna? A. Vou clicar. Poxa, eu quero que meu nome apareça. Então o que eu faço? Eu aumento a largura dessa caixa. Como eu aumento a largura da caixa? A coluna está aqui, não é? Olha só, vamos ver os ponteiros. Se eu coloco o mouse em cima da coluna, aparece uma setinha apontando para baixo, não é? Se eu dou um clique nela, ele marcou todas as linhas dessa coluna. A 1.046.000 e não sei quantas linhas ele marcou. Se eu quero desmarcar, eu clico em algum outro lugar, ele desmarca. Legal? Então, primeiro, a setinha. Se eu passar para o B, ele me mostra a setinha, 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 apontando para baixo. Quando eu passo entre uma coluna e outra, o que acontece com o mouse? Ó? Ele se modifica em algum momento, não é? Ele não modifica? Ele se modificou. Uma cruz magra. Isso. Então, se ele se modificou, o que acontece? Esse cara aqui, ele ficou um travessão apontando para a esquerda e para a direita. Agora, olha que legal. Eu vou apertar o botão esquerdo e segurá-lo. Aparece uma informação em cima me dizendo que a largura é de 8,43. Eu, sem soltar o botão esquerdo do mouse, arrasto um pouco. Ele vai aumentando. Quando eu soltar, ele já aumentou um pouco mais essa coluna. Ó, cliquei, ó, arrastei, ó. Igual desenhar a tabela. Tá legal? Boa noite. Boa noite, tranquilo? Cheguei agora, não pude em casa, eu vou lá. Tá certo? Gente, Então, ó, o que acontece? Ele alargou a coluna, tá? Se eu vier aqui em cima, entre o A e B novamente, apertar o botão e arrastar para a esquerda, eu estou reduzindo o tamanho da coluna. Tá legal? Se eu, aqui, entre uma coluna e outra, o Excel, ele não quer que você perca tempo. Tempo é precioso. Então eu posso muito bem fazer isso até achar o tamanho que eu quero em cada uma das colunas, não posso? E botar o tamanho que eu quero? Ou eu, entre um e outro aqui, ó, dou 2 cliques. Ele se adequa ao maior texto que tenha dentro das células daquela coluna e aumenta para essa dimensão. Assim como faz ao contrário também. Se eu tiver pouco texto, dá 2 cliques e... Então, ó, entre B e C eu não tenho endereço? Como é que eu faço para que ele me mostre o endereço dentro dessa célula? 2 cliques Aonde? em cima do no meio. Aqui no meio, ó. 1, 2, ó. no meio. Marcou. 1, 2, marcou. E aí está formatando. Tá vendo? Então o que ele fez? Ele reorganizou os tamanhos da minha coluna. Tá legal? Então, ó. Vou fazer assim, ó. Lembra que eu falei que o Excel não quer que você perca tempo, não é verdade? Vamos aprender uma outra coisa legal. A gente já viu que se eu vier aqui em cima, clicar, ele seleciona as linhas dessa coluna, não é? Agora, se eu vier nessa setinha preta, apertar o botão, ficar segurando e vir arrastando para o lado, ele seleciona as várias colunas. Vamos de novo, ó, aqui, ó. Eu vim aqui. Lembre-se que tem que estar com o símbolo certo, que é a setinha apontando para baixo. Eu dei um clique, arrastei até onde eu queria. Eu marquei todo o texto, não foi? Marcou. E agora,
Para que eu organize toda a largura da coluna, o que eu faço? Escolho qualquer um deles, ó. 2 cliques. Olha o que ele fez. Ele organizou todos ao mesmo tempo, sem eu me preocupar em marcar cada um, clicar em cada um. Só selecionei 2 cliques e ele marcou para mim a opção. Legal? Alguma dúvida por enquanto? Enquanto a gente só está brincando de mexer na ferramenta. Vamos conhecer um outro cara extremamente importante. Ó. Como o objetivo da aula é ser bem prático, imagine que a gente está fazendo uma lista e essa lista está enorme, só que eu esqueci de fazer o quê? Isso daqui é o quê? É o meu nome, certo? É o nome. Essa coluna representa o quê? O nome das pessoas, não é? Uhum. E essa daqui representa o quê? Endereço. Ah, mas pode ser o endereço residencial, o endereço comercial, como é que a gente vai saber? Né? Aqui representa o quê? Os bairros, né? Aí na casa do bairro. Eu sei porque tem um centro, que Campinas é uma cidade em São Paulo. Poxa, aqui, São Francisco do Conde, bacana. Aqui eu sei que é um CEP. Poxa, eu queria poder colocar aqui em cima o significado de cada coluna. Só que eu já ocupei a coluna. Não é verdade? O que eu tenho que fazer? Olha que legal. Assim como nós selecionamos colunas, nós também podemos selecionar linhas. Eu venho aqui, ó, trouxe o mouse para onde? Para cima do número. Se eu colocar entre um e outro, a mesma coisa, eu posso aumentar a altura. Funciona da mesma maneira, tá legal? Agora eu vou vir para cá e vou dizer que eu quero fazer algo nessa linha. Vou dar um clique. Para sermos extremamente práticos e não utilizarmos os processos de células, aliás, vamos trabalhar com células. Ó, selecionei, não foi? Agora, olhem só esse grupo que eu tenho aqui, chamado células. E principalmente esse primeiro comando. Ele tem uma setinha. Quando tem uma setinha, ele tem mais comandos dentro. Lembra? Então eu sei que esse cara está aí. Está selecionado, eu vou clicar no botão inserir. Ó. Poxa, eu tenho como inserir célula, inserir linha na planilha, ou inserir numa planilha. Eu vou clicar nisso aqui, inserir linha. Oba! Consegui uma linha acima. Aí eu posso clicar. Para ser 2, né? Exatamente. Posso clicar e dizer nome, endereço residencial, bairro, cidade, CEP, UF, país. Então eu já sei quais são as informações agora. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de incluir linhas. Será que eu posso fazer a mesma coisa com as colunas? Cara, eu queria muito colocar ali, depois do nome, meu e-mail. Pode. Endereço de e-mail depois de endereço residencial, não? Não, pode ser. Então eu vou colocar meu telefone bem aqui, ó. Nome e telefone. Depois eu coloco. Vou clicar aqui. Ó, marquei. Inserir. Só que agora está aceso o quê? Inserir colunas na planilha. Dou um clique e ele, opa, jogou para o lado. Aí aqui eu pego, coloco a informação. Vamos fazer assim, ó. Opa, um monte de enter. Ctrl setinha, beleza. Aqui vai ser telefone. Dá um enter. Ah, um telefone, outro telefone. Não estou muito afim de... Botou notação científica. Pera aí, deixa eu reduzir. Beleza. Legal? Só que ficou grande, né? Pronto. Regulou o tamanho. Muito bom, muito bom.
Muito simples. Muito simples. Agora olha só que legal. Aqui, posso garantir que quase todo mundo que vai ser cadastrado mora em São Francisco do Conde. Mora neste CEP e mora na Bahia, no Brasil. Vamos conhecer um outro elemento que a gente vai brincar mais com ele amanhã do que hoje, na verdade. O elemento que eu quero que conheçam é este aqui. Quando eu seleciono uma célula, ele automaticamente me mostra esse quadradinho no canto direito inferior. Esse quadradinho se chama alça de preenchimento. Vai direto, né? Para que ele faz? Ó, se eu coloco o mouse sobre ele, ó, ele se torna uma cruzinha preta. Ah, bacana. Para que serve? Se eu clicar e arrastar para baixo, Eu sou Francisco. ele copia a informação de cima. Inicialmente, ele tem mais recursos. Mas a gente, hoje, não dá tempo, a gente só vai ver a cópia da informação. Poxa, será que dá para eu fazer um CEP? Ah, como é número, olha o que ele fez. Ele trouxe mais um. Depois a gente vê como corrigir, ele só vai copiar. Depois eu mostro. Fala. Se a gente colocar na ordem alfabética, automaticamente os endereços vão na ordem alfabética? Comigo. Mas tem globo azul. Curiosidade. A resposta é sim, mas tem que fazer direito. Senão, vou mostrar como fazer isso também. Tem que fazer direito, né? Na faculdade, direito. Exato. Ah, por falar nisso, eu fiz o Enem ontem. Foi? Fez onde aí na... Fiz 97 pontos. Já fez. Já dá 96, tem 97 questões das 180. Então já fiz mais da metade, consequentemente vai bater uma pontuação legal. Minha redação eu fiz toda dentro do padrão. Aí vou fazer direito ano que vem. Mais uma. Vou virar advogado. Imagina, cara. João tava lá de fiscal. Deu o meu. O João? Deu o meu filho. Ah, tá. Poxa, e as outras informações? Olha que legal, ó. Eu posso muito bem selecionar ambas. E se for segunda, Dois terça, cliques ali quarta, embaixo. quinta, sexta, cada dia é um dia? Você já viu isso acontecendo? Calma que a gente chega lá. Tá legal? Se for janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vou repetir, você já viu isso acontecer também? Isso a gente vai ver acontecendo de novo amanhã. Bom, ó, a aula de Excel vai ficar por aqui. Tá legal? Chegamos até a alça de preenchimento. A gente vai trabalhar bastante, portanto, eu quero que vocês tragam um notebook. Tá certo? Tragam um notebook. Traz os que estão lá, que o pessoal não está usando já. Não posso fazer isso. Não? Não, porque assim, só tenho dois liberados lá. Tá. Entendeu? Eu vou trazer o carregador daquele e trazer o outro que está liberado. Porque Beleza. os outros dois não estão usados, estão sendo usados, não tem como trazer Vou não. salvar o cara. Viu? Tá? Opa, cliquei errado aqui não. Clicar como aula 1. Sim, beleza. Esse vai ser a nossa aula 1.